Abraão foi um grande patriarca. Deus o escolheu para ser seu representante em meio ao paganismo da época. A promessa era fazer de Abraão o pai de uma grande nação, o povo de Israel. Portanto, Abraão viveu antes dos israelitas, antes de Moisés e antes da aliança do Sinai. Abraão foi conhecido como o amigo de Deus e o pai da fé. Pergunta: teria Abraão, o pai da fé, guardado o sábado? Em Gênesis 17, mostra Deus reforçando o contrato que ele já firmara com Abraão em Gênesis 15. Por meio desse contrato, a região da Palestina foi dada a Abraão. Também lhe foi prometida uma grande descendência. Em contrapartida, Abraão deveria confiar em Deus e lhe ser fiel em tudo. Ou seja, Abraão deveria cumprir sua parte do contrato. Normalmente, nós conhecemos esse contrato pelo nome de Aliança Abraâmica. Então, em Gênesis 17:1, por causa dessa aliança, Deus aparece a Abraão e diz: Eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Nesse verso, a palavra perfeito vem do termo hebraico tamim. Tamim é utilizado em outras passagens com o sentido de totalidade. Em Josué 10, verso 13, tamim é o dia completo. Em Ezequiel, capítulo 15, verso 5, tamim é a videira inteira. Tamim também designa uma característica dos animais para serem aceitos como sacrifício em Levítico 22, verso 21 e 22. Portanto, para ser aprovado, o animal deveria ser tamim, ou seja, perfeito. Nesse mesmo sentido, é a posição do Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento. Tamim, perfeito, essa palavra se refere a animais que não têm nenhum defeito. O adjetivo também pode ser traduzido por inteiro, íntegro, reto. Designa o padrão divino para as realizações humanas. Bem, considerando que Deus exigiu de Abraão ser tamim, perfeito, será que o patriarca viveu à altura do chamado? O que diz a Bíblia? Em Gênesis 26, ao aparecer a Isaac, Deus lhe confirmou os direitos previstos no contrato firmado com seu pai Abraão. Quais direitos? A posse da terra e uma descendência numerosa. Mas por que Deus fez isso com Isaac? Porque Abraão havia cumprido sua parte do contrato. É exatamente a literalidade do verso 5. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos e os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Ou seja, Abraão foi tamim. Ele guardou toda a lei. Ele foi perfeito como Deus exigira. A expressão é tão forte e tão completa que transmite a ideia de que Abraão não deixou nenhum preceito escapar. E como o sábado era um dia sagrado desde a criação, naturalmente sua observância fazia parte da lei de Deus. E se Abraão guardou os mandamentos, os preceitos, os estatutos e as leis de Deus, certamente Abraão observou o sábado. Mas alguém ainda pode argumentar que no texto de Gênesis 26 não aparece a palavra sábado e que o dia de guarda só se tornou mandamento em Êxodo 20, lá no episódio do Monte Sinai. Mas essa objeção é facilmente contornada quando comparamos Gênesis 26, verso 5, com o Êxodo 16, versos 28 e 29. Veja, então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Considerai que o Senhor vos deu o sábado. Isso ocorreu antes da lei do Sinai. Em Êxodo 16, Deus considerou a quebra do sábado como recusa em guardar os mandamentos e as leis. Então, em sentido contrário, se em Gênesis 26 Abraão guardou os mandamentos e as leis, certamente ele também observou o sábado. Meu amigo, se o pai da fé guardou o sábado, por que não manifestar também a mesma fé de Abraão neste santo dia? Nos vemos no próximo vídeo.